Então, vamos lá, gente. Boa tarde, começando nossa aula. Nosso conteúdo aí hoje é dando continuidade ao estudo da célula. Como vocês já levantaram a mãozinha e disseram que estão lembrados que a gente estudou sobre células, não foi isso? Vocês disseram. Vocês levantaram as mãozinhas. Então, a gente vai dar continuidade a esse estudo sobre células, beleza? Em que a gente vai revisar um pouquinho do que a gente já viu e vamos partir para um novo conteúdo, certo? Quem não respondeu a tarefinha anterior, que eu coloquei o link lá do Forms, já faz, ó, um monte de dia que eu coloquei, é para responder a tarefa. Certo? Beleza? Vou projetar aqui o material. Se tiverem dúvidas, pode levantar a mãozinha ou liga o microfone e perguntar a dúvida. Certo, galera? Roméria, tu tá aí, Roméria? Pronto, muito bem. Brigando com o menino, mas estou, professora, porque ele não está sem querer deixar eu assistir a aula. Por brigue com ele, diga a ele que deixe você assistir a aula, que você também tem direito de cuidar em seu futuro. Então, vamos lá, galera. Vou projetar aqui o material, nosso slide. Certo? Pronto. Aqui. Tenham calma que tá abrindo. Coloque umas fotinhas nos perfis de vocês, para agora, quando nós formos gravar nossas aulas, sair as fotinhas de vocês, já que vocês não gostam de ligar as câmeras. Beleza? Então, vamos lá. Ainda está abrindo, é porque eu estou com um vídeo carregando aqui numa aba, estou com outra coisa carregando aqui, aí pronto, aí fica tudo lento, mas vai dar tudo certo. Mais gente entrando aí. Então, vamos lá. Vamos aqui projetar nosso material. Para quem está entrando, nós estamos reunidos aqui com as turmas de primeiro ano de enfermagem, saúde bucal, né? E temos o Maciel aí, guerreiro, lá da informática do Proeja da Noite, que sempre assiste às aulas e está presente, certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ao conteúdo estudado, beleza? Camille, você que entrou agora. O conteúdo anterior que a gente estudou foi sobre célula. Você se lembra? Se se lembra, levanta a mão. Camille não se lembra. Vamos lá. Apareceu? Apareceu? Sim. Pronto. Então, vamos lá, galera. Vamos, ó. Citologia. Recorda. Vamos ver quem é que recorda. O que significa citologia? Quem se lembra o que significa essa palavra citologia? Ninguém? Estudo da célula. Muito bem, Jair. Está antenado. Mas, menino, muito bem. Estudo da célula. Cito quer dizer célula. Logia quer dizer estudo. Estudo da célula. Beleza? E aí a gente viu os meninos aqui para representar, né, essa alegria de descobrir a célula e tal. Mas, galera, só foi possível a descoberta da célula quando surgiu o quê? Quando surgiu o quê? A invenção do microscópio. A invenção do microscópio, muito bem. Só foi possível quando o microscópio foi inventado. Por quê? Porque a célula é algo tão minúsculo que não dá para ver aqui a olho nu como eu enxergo minhas mãos, minhas unhas,
os objetos à minha volta. É mas tão minúsculo que a gente só vai ver no microscópio. Então, foi necessário inventar o microscópio para poder visualizar tudo aquilo que a gente não enxerga a olho nu. Para isso, nós tivemos 2 caras que inventaram esse primeiro microscópio aí. O Hans Janssen e o seu filho Zacarias, certo? Mas os 2, os bichinhos, não conseguiram fazer nenhuma observação. E aí outro cara muito curioso veio e disse, eu vou conseguir melhorar o microscópio e fazer as primeiras observações. E aí a gente tem o Leeuwenhoek, certo? Que conseguiu aí fazer as primeiras observações no seu microscópio, que parecia mais uma pá, mas já era ali algo melhor. Mais tarde, Robert Hooke, em 1665, né? Esse cara foi quem descobriu a célula, tá bom? E aí ele veio melhorar o microscópio, deixando ele mais bonitinho. Então, vendo como tá mais bonitinho? E ele pegou uns pedacinhos de madeira chamada cortiça e lá dentro ele visualizou esses espaçozinhos aqui vazios. E aí ele deu o nome de célula, a partir daí ficou descoberta a célula. A célula é a unidade básica que forma o corpo de todo ser vivo. Planta, animais, todo tipo de animais, seja minúsculo como ele for, ele é dotado de célula. O único organismo que não tem células são os vírus, tá bom? Mas todos os outros seres, até as bactériazinhas, têm célula. Beleza? E aí, nós temos que esse cara chamado Chidley e esse cara velho feio chamado Shiva, eles 2, né, perceberam que todos os seres vivos tinham célula, e aí ele deu um nome a uma teoria chamada de teoria celular, em que essa teoria celular diz que todos os seres vivos são constituídos por célula, que todos os seres vivos são dotados de célula, tá bom? E só quem não tem célula é vírus, beleza? Diante disso, os seres vivos foram classificados assim, ó. Quem não tem célula de jeito nenhum é acélular, não tem célula. Vírus, tá bom? Unicelulares, que tem uma única célulazinha. Bactéria, o corpo da bactéria é formado de uma única célula. Pluricelulares, que tem, ó, várias células, várias células. Por exemplo, nosso corpo tem várias células. Beleza? Aí a gente tem que os vírus são os únicos que não têm célula, por isso que eles são acelulares. Alguém podia perguntar assim, né? Podia perguntar, professora, levantar a mãozinha e dizer, professora, se o vírus não tem célula para formar o corpo deles, de que eles são formados? De que vocês acham que o vírus é formado? Dou-lhe uma. Vamos ver quem é que vai responder. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Quem vai responder? Ninguém. O vírus é formado por uma cápsula de proteína, um envoltório de proteínas, certo? E aí eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque devido não ter célula, eles necessitam de uma célula viva para se reproduzir, obrigatoriamente. Beleza? Então, revisando aí toda essa partezinha. E aí nós vimos que existem vários formatos de células, exercendo várias funções. No corpo humano nós temos aí em torno de 200 tipos de células diferentes, beleza? Que não existe somente um único tipo. Que se alguém perguntasse assim, como você imagina que é uma célula? Se eu dissesse, galera, fecha aí os olhos e imagina como é uma célula.
Aí vocês vão dizer, eu acho que é no formato de um círculo, porque normalmente tudo que a gente imagina acha que é um círculo. Não, galera. Nós temos vários tipos de células com seus formatos e suas funções específicas, beleza? Para cada parte do corpo ali, de acordo com a função que a célula exerce, ela vai tendo ali o seu formato necessário. E aí nós vimos também, repetindo aqui todo aquele conteúdo inicial para poder começar o de hoje. Nós vimos aqui também que as células podem ser procarióticas e eucarióticas. Pró vem de algo primitivo, algo simples, né? Que aí é uma célula que não tem organização, que não tem uma partezinha chamada núcleo de forma verdadeira, beleza? Vai ter ali uma estruturazinha chamada nucleóide, que é para substituir o núcleo, realmente, certo? É uma célula ali que ela não vai ter órgãos a não ser os ribossomos, beleza? Já a célula eucariótica, ela deixa eu ir mostrando aqui a imagem para vocês, que se torna melhor. A célula procariótica, ó, essa célula procariótica, ela está presente somente em bactérias. Somente bactérias, né, são seres aí simples com células procarióticas. O material genético, né, a gente vê aqui por esses filamentos que parecem um macarrãozinho vermelho, mas é um material genético. E aí, o que acontece? Esse material genético não está guardadinho dentro do núcleo. Ele está ali jogado, tá? Já a célula eucariótica, ela pode ser animal, presente nos animais, e vegetais, presente no vegetal, tá? Nos vegetais. A célula eucariótica, ela tem um núcleozinho, que é essa bolinha que está dentro aqui da célula, certo? Aqui, ó, onde o mouse está passando. Essa estrutura aqui é o núcleo, que é uma parte da célula, muito importante, porque ela vai servir para guardar o material genético do indivíduo, certo? Então, a célula eucariótica, ela tem um núcleo bonitinho, ela tem órgãos, estão vendo, ó? Os órgãos bonitinhos, aqui outro órgão, aqui outro. Ela é mais organizada, ela tem muitas membranas, então é uma célula mais complexa. A vegetal, ó, já é, ao invés, a animal, ela já é assim, mais arredondada, e a vegetal já é mais quadricular. Aqui o núcleo da célula vegetal. Beleza? Com seus vários órgãos. Certo? O conteúdo de hoje é membrana plasmática. Mas eu quero ver de vocês agora quais são as dúvidas com relação a esse conteúdo aí inicial, de que citologia estuda a célula, que a gente tem a invenção do microscópio. O microscópio é uma aparelhagem utilizada para visualizar aquilo que não é visível ao olho nu, que tivemos aí a descoberta da célula com um cara chamado Robert Hooke, através de um material chamado cortiça. Temos a teoria celular, que diz que todos os seres vivos são dotados de célula, tá? O único organismo que não tem célula, pelo menos até então dentro dos estudos, são os vírus, tá? Aí a gente tem que os seres chamados acelulares não têm célula, no caso dos vírus, unicelulares, uma única célula, exemplo aí as bactérias, pluricelulares, várias células, como animais, vegetais, certo? E a gente tem também que a célula pode ser procariótica e eucariótica. Célula procariótica é uma célula de uma organização mais simples, sem um núcleo verdadeiro, presente somente em bactérias. E a célula eucariótica é uma célula mais complexa, mais organizada, presente nos outros seres, com exceção das bactérias. Beleza? Que existem vários formatos e funções de célula, de acordo com o desempenho dela. Beleza? Muito bem. Alguma dúvida para poder a gente passar para o próximo conteúdo?
Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Posso passar, então. Certo? Então, vamos lá. Muito bem. É sinal de que vocês estão antenados. Quem está aí do outro lado me ouvindo bonitinho, levanta aí a mãozinha. Maria Jéssica. Roméria, Larice, Ailane. Muito bem. Bia, Clara, Clécia. Muito bem. Então, aí, né? Do outro lado direitinho. Os outros deixaram o celularzinho ligado. E foram dormir um cochilo. Muito bem. Então, vamos lá, galera. Certo, Jade. Vamos lá. Vamos dar continuidade agora. Certo? Pode baixar as mãozinhas. Ok? Agora, nós vamos para o nosso próximo conteúdo, que se chama membrana plasmática. Deixa eu colocar aqui o material, viu? Projetou aí já direitinho? Então, vamos lá. Membrana plasmática. Ah, mas o que é a membrana plasmática, professor? Ó, vou voltar bem aqui. Botei ao contrário. Pronto, nessa célulazinha aqui, certo? A membrana plasmática é a primeira parte de uma célula animal. Onde é que eu localizo ela, professor? Ela está bem aqui, ó. Vocês estão vendo essa parte azul escuro aí, onde o cursor está passando? Nós temos aí uma membrana plasmática, né? Eu posso comparar a membrana plasmática com a porta de entrada da célula. É aquele revestimento que recobre toda a célula, ok? Que confere a ela proteção, movimento, aderência, transporte de substâncias. É como se fosse nossa pele. Nossa pele não está recobrindo o nosso corpo todinho, tá? Então, é como se fosse a membrana plasmática de uma célula que recobre ali, guarda, individualiza a célula bem bonitinho, certo? Se a gente fosse visualizar a membrana, a gente ia visualizar em um microscópio chamado eletrônico, porque ele aciona feixes de elétrons e a gente consegue ter uma imagem ali com uma melhor ampliação. E como ela é aí muito minúscula, então somente o microscópio eletrônico, né, é que é capaz de ser realizada a visualização. Como é a estrutura? Se a gente fosse visualizar, né? Então, vamos lá. Vamos pensar que a gente está aqui com o microscópio eletrônico e nós vamos visualizar uma membrana de uma célula que é a primeira parte da célula animal. A porta de entrada da célula. É como se fosse a pele, comparando conosco, fazendo uma analogia. Então, vamos lá. Eu tenho que a membrana, prestando atenção agora onde eu vou passar o cursor. Tá? Eu tenho, cadê? Aqui. Que a membrana é formada por essa camadazinha aqui, uma, e essa outra de baixo, duas. Então, uma bicamada. Uma voltada, cadê o cursor? Uma voltada para fora, aqui da célula, e outra voltada para o interior da célula. Onde eu tenho essas bolinhas, que são chamadas cabeças de fosfatos. E aí, aqui a água circula muito bem, porque é uma região que a gente chama de polar, certo? Ou hidrofílica. E aí, essas caudinhas aqui, cadê o cursor? Aqui. Essas caudinhas aqui, esses rabinhos aqui, é uma região em que ela não se mistura com a água, é uma região
mais dotada de gordura, e a gente chama essa região de apolar ou hidrofóbica, essa região da caudinha. Então, a cabeça é polar, mistura com a água. O rabinho é apolar, as caudinhas, e só mistura com a gordura, certo? E aí, então, a gente diz que essa bicamada aqui, voltada para fora e voltada para dentro da célula, ela é formada por gordura. Qual o nome dessa gordura, professora? São os fosfolipídios, né? Quando a gente fala de gordura, a gente está falando de lipídio. E o tipo de lipídio que forma a membrana é o fosfolipídio, beleza? A membrana ela é bem fluida, algo como se eu pegasse uma gordura em minha mão, vai ser algo bem flexível. Se eu pegasse uma membrana, teria essa mesma sensação, beleza? Professor, existe um nome científico para a membrana? Existe. A gente pode chamar ela de mosaico fluido de proteínas. Mosaico fluido de proteínas. Certo? Além dessa gordura chamada fosfolipídio, a gente tem em menor quantidade colesterol, certo? O colesterol que é bom para a célula, tá? Não pense em algo ruim. E aí, a gente tem essas proteínas aqui grandonas, que são chamadas de proteínas integrais, ok? Que tá mergulhada aí na membrana todinha. E temos essas proteínas pequenininhas, que são chamadas de proteínas periféricas. Além disso, a gente tem açúcar também na membrana. A gente tem o lipídio, que é a gordura. A gente tem as proteínas, né, de dois tipos. E a gente tem açúcar, o glicídio. Tá? Quando eu falo de açúcar, eu estou falando de glicídio, de carboidrato. Quando o açúcar, o glicídio, que é essa ramificaçãozinha aqui, tá ligado aqui à proteína, a gente chama isso de glicoproteína. Quando o açúcar, essa ramificação aqui, tá ligado diretamente com a gordura, com o lipídio, a gente chama isso de glicolipídio. Beleza? Então, repetindo, porque é muita informação. Compreendo, certo? Vocês têm muita razão, estou compreendendo tudo que vocês estão falando. Mas vamos tentar recapitular para a gente absorver? Olha só, a membrana é a primeira parte de uma célula. Ela é a célula animal. Ela é a porta de entrada. É aquela película ali que está envolvendo a célula, né, fazendo com que ela se individualize. E aí, se a gente fosse visualizar ela, a gente ia visualizar basicamente nessa estrutura, onde ela é formada por duas camadas. Uma camada que fica para fora da célula e uma segunda camada que fica virada para dentro da célula. Essas duas camadas são de lipídio, gordura, certo? Onde essa região da cabecinha vai se misturar com a água, que são regiões polares, e essas regiões da caudinha vão se misturar com a gordura, que são regiões apolares, ok? O nome da gordura que forma a membrana plasmática é o lipídio fosfolipídio. E também temos a gordura chamada de colesterol. Além dos lipídios, temos proteínas, as grandonas são chamadas de integrais e as pequenininhas de periféricas. E fora o lipídio e a proteína, temos também açúcar, o glicídio. Quando o glicídio está junto com a proteína, ele é chamado de glicoproteína. Quando o glicídio está junto com a gordura, ele é chamado de glicolipídio. Beleza? Quero ouvir quem está me acompanhando aí. Eu estou, professora. Roméria? Também estou aqui. Quem? Também estou. Muito bem. Estou aqui. Também estou. Estão aí? Pronto, agora eu quero ouvir. Estou aqui, professora. Muito bem, que eu não estou vendo as mãozinhas. Eu quero ouvir agora quem entendeu. Estou deixando entender, professora. Eu, professora, estou mais ou menos. Mais um. Quem mais? Eu Alguém também estou entendeu? entendendo um pouco. Oi? Estou entendendo mais ou menos também. Pronto.
Alguém entendeu direitinho? Que não tenha sido mais ou menos? Então, todo mundo foi mais ou menos, não é isso? Então, vou repetir. Então, vamos lá. Vou voltar aqui à imagem da célula. Tá? Ó. Pronto. Aqui a gente tem a célula, que é a unidade construtora de todos os seres vivos. Beleza? Então, olha que eu estou num linguajar bem simples para fazer com que vocês entendam esse básico. Imagine se eu tivesse num linguajar bem específico e aprofundado. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma célula animal, presente inclusive em nós, seres humanos. Certo? Uma das partes da célula, desta estrutura que forma o nosso corpo, se chama membrana plasmática. Ela está aqui no início, que é como se fosse uma camadazinha que reveste ela, certo? Essa camadazinha aqui, beleza? Que está em azul escuro. Se a gente fosse ver essa camadazinha no microscópio, a gente ia ver assim. E não assim, ela lisinha, como está na figura. A gente ia ver ela assim, detalhadazinha. Beleza? E aí, ela é formada, né, pelo quê? Eu preciso que vocês entendam isso, porque é o básico do conteúdo. Tá? Ela é formada pelo quê? Olha só, ela é formada... Vocês estão vendo essas bolinhas aqui em cima, um monte de bolinha e umas caldinhas? Estão vendo essas bolinhas viradas para baixo e as caldinhas? Sim. Então, pronto. Essas bolinhas viradas para cima e para baixo representam que a membrana é como se ela tivesse duas camadas, uma em cima da outra. Certo? Mas virada para o lado oposto. Ok? Uma camada virada para o lado de cá e outra camada virada para o lado de dentro. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, duas peles, quer dizer, uma virada para lá e outra virada para dentro do meu corpo, certo? E aí, essas bolinhas aqui azuis é uma região em que a água pode vir e vai aqui circular direitinho, não tem problema, é uma região que a gente chama de polar, porque a água circula direitinho, pode vir aqui, tal, direitinho. E essa região das caldinhas, virada uma para outra, é uma região totalmente de gordura. E aí, vocês já viram gordura se misturando com água? Já viram a água se misturando com óleo? Não. Então, essa região aqui, não, a água não vai estar circulando aqui, certo? Porque é gordura e não se mistura. Pronto. Ok? Como é uma camada voltada para fora e uma para dentro, duas vêm de bicamada. Se lembra do Brasil, né? Pentacampeão, 5 vezes campeões. Então, bi, vem de 2. Então, é porque ela tem duas camadas, certo? Basicamente, essas duas camadas são formadas por gordura, que é gordura. É como se eu tivesse uma gordura ali. Então, é como se minha pele tivesse essas duas camadas e fosse duas camadas de gordura, uma em cima da outra, certo? E aí, o nome dessa gordura é fosfolipídio, é o nome dessa gordura, porque não existe um único tipo de gordura, existem vários tipos de gordura. E o nome dela é fosfolipídio. Tem também presente, aqui nesse roxinho aqui, um outro tipozinho de gordura, que é o colesterol. Essa partezinha marronzinha são proteínas, que são necessárias. Oi. A aula da senhora está perto de acabar porque a outra professora já mandou o link, Rosinha. Pronto, eu estou só terminando de revisar bem aqui, viu? Essa outra gordura, essa outra parte marronzinha aqui é a proteína grandona, então ela é chamada de integral. E essa outra proteína pequenininha, ela é chamada de periférica. Aí a gente também tem açúcar, certo? Quando esse açúcar está aqui ligado com a proteína grandona, ele vai se chamar de glicoproteína. E quando esse açúcar
está ligado aqui diretamente aqui com a gordura aqui da membrana, é chamado de glicolipídio. Beleza? Deu para clarear? Pronto. Como a gente revisou o conteúdo inicial, que a gente já tinha visto há um bom tempo, certo? E vocês não se lembravam mais, então não deu para eu passar esse conteúdo aqui todo, só deu para iniciar. Como vocês disseram que não estavam entendendo muito bem, eu tive que ficar repetindo para a gente revisar bem. Para a próxima aula, a gente dá continuidade, certo? Falando mais sobre a membrana plasmática. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas a gente vai parar aqui na estrutura dela, que eu expliquei, certo? Para poder, próxima aula, a gente tentar entender melhor as outras partes. Beleza? Combinado? Combinado? Quem é que está aí? Ou já saiu? Professor. Pronto, muito bem. E aí, galera, fazer aqui a presença bem rapidinho aqui no sistema aqui, certo? Fazer aqui a presença de vocês. Obrigada pela participação. Que todas as nossas aulas estejam assim, muitas pessoas que participem direitinho como eu vi, bem direitinho, peraí, viu? Que é no aplicativo, certo? E que na próxima aula a gente dá continuidade e eu tenho que ir assim, de acordo com o entendimento de vocês, né, bonitinho, para poder vocês irem também acompanhando. Não adianta acelerar para não entender. Beleza, galera? Combinado? Pronto. Então, galera, eu agradeço a participação de vocês, ok? E próxima aula a gente se encontra. Foi muito bom a gente estar junto, tá? Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.